Bora trabalhar? Bora fazer acontecer? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Me contem, todo mundo com seu café? Ou só eu? Bom dia, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, nossa primeira sessãozinha, e que tenham feito os trabalhos. Me contem aqui, quem é que fez o trabalho que eu pedi da aula de ontem? Não fujam, tá bem? E nem se sintam desaprovados se não tiverem feito. Só quero saber em que ponto vocês estão. É só isso. Não saiam da live dizendo, ela vai perguntar e eu não fiz. Não é isso, tá bem? Só quero saber o ponto que vocês estão. Boa. É muito importante a gente perceber o compromisso que as pessoas têm e, se não tem, a gente tentar ajudar para que as pessoas ganhem esse compromisso. É simplesmente isso. Então, eu quero saber se vocês fizeram. Não terminei a declaração. Ok. A declaração é quase como se fosse um voto, né? Um decreto. Como a gente faz um voto numa relação, no momento do casamento. É um voto com você mesmo. Eu lembro, Marina, que em 2010 eu fui aos Estados Unidos fazer a minha formação de líderes internacionais de autoestima com o Bob. E uma das coisas que ele fazia, fechando aqueles 15 dias, era uma cerimônia de casamento. Bom dia. E essa cerimônia de casamento era uma cerimônia que a gente se comprometia, a partir daquele dia, a casarmos conosco mesmo. E era muito poderoso criar esses votos, né, pra gente mesmo. Era tão poderoso que ele pedia que a gente criasse um símbolo, que é um objeto que a gente tivesse como símbolo daquela união, para que a gente nunca mais se separasse da gente mesmo. Ou, se quando a gente tivesse em algum momento de distanciamento da gente mesmo, com o nível de autoestima baixo, a gente voltaria a ler aqueles votos e lembrar daquele símbolo. E isso foi muito impactante na minha vida. Essa declaração é um pouco assim, porque cada vez que você fala dela, você se lembra do seu compromisso. E isso é muito importante. Às vezes a gente até não consegue fazer uma declaração tão fantástica, ou não acha que ela esteja tão boa, mas só o ato de sentar para fazer essa declaração e lê-la, vocês já percebem como vocês voltam para a lembrança daquilo que é o vosso projeto. Porque existe uma coisa muito importante que é, uma expressão que eu uso muito é que a vida se mete no meio. Eu aprendi essa expressão com outro mentor meu. Que a vida nos atropela e atropela os nossos sonhos. Então a gente precisa consolidar muito os nossos desejos para que quando a vida venha com as demandas dela, o nosso desejo esteja protegido. E uma outra coisa é o ato de repetir essa afirmação. Não é uma coisa que Napoleão Hill fala, mas é uma coisa que o Bob Mandel falava muito para nós, que era ter um dia sanduíche. Né? O que é um dia sanduíche? É um dia que eu começo com uma forma, né? Nesse caso, imagina um pãozinho de forma, aí eu tenho o recheio, que é a vida que vai acontecer durante aquele dia, que eu não tenho controle, que eu vou simplesmente lidando com tudo que vem a mim, né? Com a minha sabedoria, e no final do dia eu tenho uma outra ação, que é um outro pãozinho de forma que fecha a sanduíche. E ele fazia isso com os O10, né? Que eram as orações que ele fazia para a água, as orações que ele fazia para a terra, como esses pãozinhos de forma. Então, vamos usar a nossa declaração como um exercício de sanduíche. A gente começa o dia lendo-a e acaba o dia lendo. E no meio dessas duas etapas do nosso dia, a vida está acontecendo.
tá bem? Então, mais do que ter uma grande declaração, o que a gente precisa mesmo é fazê-la. E com o tempo ela vai ficando mais bonita, ou a gente vai colocando coisas com mais detalhes, mas é aquela coisa simples que eu falei na aula de ontem, que vou até ler para manter a mesma coisa que eu falei ontem. A quantia que vocês desejam, o que vocês vão dar em troca para que vocês consigam aquela quantia, a urgência, que é a data limite de quando essa quantia vai ter que chegar a vocês, e o plano. 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas do plano para isso acontecer. E data e assina. É basicamente isto. Então, a declaração seria isso, né? Isso que eu acabei de falar. Um exemplo, né? Por exemplo, você pode começar a tua declaração dizendo: eu, Marina, né, recebo agora 2 milhões pelo serviço prestado de ajuda as pessoas a serem mais saudáveis, a manter a consciência, a ter relações mais construtivas, a aumentar a sua abundância. E isso está acontecendo até o dia 5 de janeiro de 2025. Para que isso aconteça, eu tenho como ação esse plano, data 15 de agosto de 2024, Marina, e ponto. Tá bem? É simples como isso. Tá bom? Quem ainda não conseguiu assistir ontem, vê no grupo, né, os exercícios que estão lá. Os exercícios vão sempre estar lá, gente. Às vezes vai demorar um pouquinho, tá bem? Eu colocar lá. Isso depende do quê? Da minha disponibilidade, tá bem? Porque como esse trabalho é feito todo por mim, não tem nada de inserção da minha equipe fortemente, então é um compromisso meu com vocês. Então, se, por exemplo, a gente está fazendo a segunda sessão hoje, né? Vai começar a segunda sessão hoje. Se você perdeu ou entrou nessa live e está no meio, não está entendendo, entra no grupo VIP, que toda a explicação vai estar lá, tá bem? É só vocês escreverem no comentário, grupo VIP, que o robozinho, a automação, vai levar vocês para entrar no grupo VIP. Vai dar o link para vocês entrarem no grupo VIP do WhatsApp. E depois da aula, eu vou colocar todos os tópicos que nós trabalhamos aqui nessa aula, tá bem? Não vai estar a gravação, para que vocês saibam. Vai estar os tópicos trabalhados. E lá vocês podem tirar dúvidas, perguntar. Eu fiz isso, não fiz isso? Tá lá, tá? O grupo vai estar lá para vocês. Agora, tenham atenção que nem sempre, acabando a live, eu vou colocar lá imediatamente o registro, tá bem? Porque, como eu disse, a vida entra no meio. Mas eu me comprometo, até o final do dia, tá lá os tópicos dessa live. Então, para vocês não perderem nada desse projeto de alta performance em 365 dias, vocês têm que entrar no grupo. Parem de resistir àquilo que vocês precisam. Parem de resistir. Parem de deixar a mente reptiliana ficar dizendo: ai, para quem entrar no grupo? Ai, já tem grupo. Ai, eu vou entrar no grupo, ela no final vai me vender alguma coisa. Parem disto. Que isso é o vosso diabinho afastando vocês do sucesso e da prosperidade. Escrevam um grupo VIP e entram no grupo. Lá vai ter todas as explicações. Não adianta ir para o meu direct e perguntar sobre isso, porque a explicação vai estar no grupo, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber para ter resultados é ter desejos. E esses primeiros dias nós vamos falar o tempo inteiro de desejo. Se vocês realmente estão aqui porque querem aprender e querem performar durante um ano, façam aquilo que é indicado. Não imaginem coisas da vossa cabeça, porque se vocês sozinhos já tivessem conseguido ter sucesso, vocês já tinham, não estavam mais aqui. Certo ou não? Então, comecem a trabalhar a permissão de ser ensinado. Até para as pessoas serem ensinadas, elas têm que dar a permissão. A gente só é ensinado porque a gente foi para a escola, porque a gente comprou um curso, porque a gente escutou alguém. Senão a gente não é ensinado. Então, se deem a permissão. E para ter isso, tem que seguir os passos. Sinto informar. É dessa forma. Então,
Os trabalhos são para ser feitos sem ser cobranças, tá bem? Não se sintam cobrados. Não pensem assim, eu não vou assistir hoje porque eu não fiz o exercício que a Mari passou ontem. Não. Vocês são adultos. Vocês são adultos. Então vocês sabem que vocês devem seguir esse passo. E se vocês não seguirem, o resultado não vai vir. Não há outra dinâmica. Isso é uma coisa reta, é simples. Tá bem? Então, venham à vontade, façam o exercício no vosso tempo, tirem dúvidas dos exercícios, isso é importante, tá bem? Para vocês fazerem certo e não fazerem o exercício errado. Mas não se sintam cobrados, vocês não estão vindo para a escola. Vocês são adultos, estão vindo ganhar conhecimento para aplicar o conhecimento na vossa vida gratuitamente para transformá-la. Por isso, qualquer dúvida, qualquer questão, você consegue ter esclarecimento rapidamente no grupo. Então, entra no grupo VIP. Só escrever no comentário grupo VIP que você entra imediatamente lá, no meu grupo do WhatsApp. Tá bem? Boa, explicações dadas. Espero que vocês realmente tenham desejo de transformar, porque esses primeiros dias são os dias dos desejos. Eu vou falar muito de desejo. Desejo ardente, desejo para criar coisas, desejo para manifestar coisas. Nada existe antes de um desejo. Nada, absolutamente nada. E muitas vezes nós negamos os nossos desejos com medo do que aquilo que a gente deseja não acontece. Lembra que uma das coisas que eu falei ontem foram os 6 medos. Observe se não tem um daqueles medos que é muito forte em vocês. E se vocês tiverem esses medos muito fortes, vocês não vão conseguir nem viver o desejo. Sabe aquelas pessoas que a gente pergunta assim, mas o que você gostaria mesmo? E ela encolhe os ombros. Ela diz, o suficiente. Aquilo que me dá paz. Uma vida tranquila. Saúde e alegria. Essas pessoas têm medo de quantificar, de materializar, de visualizar aquilo que querem. Então elas não conseguem nem falar sobre aquilo. E eu confesso para vocês, e aqui, né, eu sei que vocês estão aí numa postura de me ouvir e aprender comigo e não de me julgar, mas eu confesso para vocês que com esses anos todos de trabalho, de experiência e ajudando as pessoas a crescer, eu não tenho paciência para as pessoas que têm essa frase chavão. Eu desconecto completamente delas. Talvez seja uma defesa minha para não gastar energia no lugar errado. Que é aquela pessoa que se pergunta, então como é que tá? E ela fala, tá tudo bem. Sabe, vai indo. No final das contas, tudo se resolve. Eu não tenho paciência para esse tipo de conversa. Porque se eu pergunto a alguém como é que você tá, é porque eu estou realmente disponível a ouvi-lo. A pessoa não precisa dizer para mim que tá bem, que a vida tá fluida, que ela tá surfando numa onda boa e que ela é paz e amor e que tudo é bonito. Não é isso. E eu não tenho paciência para ouvir essas pessoas. Uma parte do meu cérebro fala, desconecta. Completamente. E ela continua falando para lá, fala pro boneco. Quando ela parar de falar, se eu estiver disponível ainda de falar alguma coisa, eu continuo a conversa. Se eu não tiver, eu sigo a minha vida. Então, tenham coragem, que é agir com o coração. Por isso que eu chamo muito as minhas empresárias de corajosas. Aquelas que agem com o coração. É isso que significa a palavra coragem. Agir com o coração. Para dizer, olha, hoje eu gostaria de ter faturado 10 mil euros e não consegui. Que chato. Tá tudo bem. Eu tive uma história com clientes que não foi legal no meu dia de hoje. Tá tudo bem. Você não tem que ser aquela boa, paz e amor o tempo inteiro, que surfa numa onda de integridade, de equilíbrio, Não precisa para ser uma boa pessoa.
Então desmistifiquem isso, de que tem que estar tudo bem. Não, tem que estar tudo sendo visto. Para aquilo que não for bom, eu posso resolver. Ok? Então eu preciso desejar. Desejar. Então a tua declaração tem que ter o teu desejo. O teu grande desejo. E esse desejo não tem que ser desejo para ninguém gostar. Lembra que eu falei ontem sobre o medo de perder amor? Eu não preciso que ninguém goste daquilo que eu desejo. Eu gosto. E basta. Eu gosto. E basta. Então, o desejo ardente é fundamental para a realização. E a nossa aula de hoje, de novo, fala sobre isso. Porque nós vamos trabalhar esse mês bastante sobre desejo ardente. Lição de hoje. Dito isso tudo que eu disse, agora começa a lição de hoje. Vou ler para vocês. Todo ser humano que chega à idade adulta tem que entender o propósito do dinheiro e desejá-lo. Todo ser humano que chega à idade adulta tem que entender o propósito do dinheiro e desejá-lo. Ai, Mari, por que todo ser humano tem que desejar? Todo ser humano é adulto. Todo ser humano adulto sabe o que o dinheiro faz na vida dele. Certo ou não? Todo ser humano adulto sabe o que o dinheiro traz ou tira dele. A paz, a saúde, a alegria, o equilíbrio, a coerência, a integridade, o respeito, a honra. O dinheiro tira muitas coisas das pessoas. E também traz muitas coisas para as pessoas. As crianças não sabem disso. Que as crianças pedem para o pai, pega o dinheiro que o multibanco dá. Os adultos não. Então, é importante a gente ter essa noção. Todo ser humano adulto sabe o propósito do dinheiro e o desejo. Desejar não é receber. Ouçam, desejar não é receber. Desejar não é ter riqueza, mas desejar riqueza em um estado mental certo faz com que você possa planear as formas certas e definidas para enriquecer. E você possa respaldar esses planos com persistência e não reconhecimento de fracasso. Isso irá te trazer riqueza. Desejar não é enriquecer. Desejar não é ter riqueza. Mas desejar num estado mental certo vai te ajudar a planear formas e meios certos e definidos para enriquecer e respaldar esses planos com persistência que não reconhece o fracasso e traz, sim, a tua riqueza. Então, gente, se eu não desejar enriquecer, eu não vou enriquecer. É um fato. Se tem alguém que não deseja enriquecer, não precisa estar nesse projeto. Não precisa. Porque não vai conseguir. Aí vai dizer no final que o projeto não funciona, mas ele não deseja. Ele não deseja. Ele ainda é aquelas pessoas que dizem: ah, eu quero o suficiente. Eu quero é deitar na cama com tranquilidade. Eu quero é ter saúde. Eu quero mesmo é ver os meus filhos crescer. O que isso tem de errado? Nada. Só aqui não é o lugar dessa pessoa. Muito menos o grupo VIP.
Entendem isso? Vocês precisam perceber isso. Que desejar é o primeiro passo. Se eu não desejo, esquece, não vai acontecer. Agora, se eu quero que aconteça, seja o que for, eu tenho que trabalhar o meu desejo. E é esse desejo que vai moldar, balizar todos os meus planos. Porque quando eu entrar na preguiça, nós vamos falar disto, na procrastinação, nas desculpas, nas vitimizações, o meu desejo vai gritar e vai dizer, para. Desse jeito, não há plano nenhum que funciona. Desse jeito, você não vai realizar nenhum desejo. Você não vai ser alguém que tem uma vida em alta performance. Não vai ser. E aí eu vou ter que decidir. Ou eu paro de reclamar e saio da vítima e começo a planear para realizar o meu desejo, ou eu assumo que o meu desejo não é suficientemente grande. Ou até que eu nem tenho desejo. Eu estou tão habituada a andar como a maré que eu perdi até o dom de desejar. E tem muita gente assim. Perdeu o dom de desejar. E para essas pessoas, o que a gente tem é um pesar. Porque elas param de desejar coisas materiais, param de desejar coisas emocionais, e chega um momento que elas param de desejar estar vivas. E elas nem se apercebem disso. Porque até para estar vivo tem que desejar. Então, eu quero que vocês realmente olhem para os seus reais desejos e vejam se eles estão amparados em planos para eles acontecerem. Só que esses planos têm que depender somente de você. De mais ninguém. Porque a gente só pode cobrar de verdade a gente mesmo. A gente pode cobrar do outro, ele pode até dizer que vai fazer e que vai mudar, e no momento seguinte ele vai continuar igual, se ele quiser. Então cobrar, eu só cobro de mim. Então olhe verdadeiramente se vocês estão cuidando bem dos vossos desejos. Se os seus atos diários vão em encontro à realização desses desejos. Ou se vocês desejam de vez em quando, não põe em prática, diz que não consegue, joga aquele desejo fora e vão buscar outro. E não sai disso a vida toda. Algumas pessoas falam comigo, poxa, Mário, você fala tanto que a gente precisa se curar, se curar, se curar. É verdade. Porque nós todos estamos adoentados, um mais ou menos, não é? É uma doença emocional que a gente só vê na fisicalidade quando ela chega ao extremo. E ao chegar ao extremo pode trazer uma doença física ou pode trazer um fato físico, que eu perceba quanto eu estou doente. Se eu tenho um negócio, isso é mais grave ainda, porque a minha doença física, minha doença emocional vai afetar o meu corpo físico ou vai afetar o meu negócio, que é o que está na fisicalidade. E aí, quando os empresários me procuram e falam de fracasso, de falta de resultado, de clientes que pagam pouco, de equipe que não funciona, de férias ruins, de pouco dinheiro no banco, quando elas falam disso, elas estão falando da fisicalidade. E eu vou olhar com elas quais foram as dores que criaram essa fisicalidade. E às vezes o que eu encontro é que no meio do caminho elas perderam o desejo de crescer. Elas se acostumaram com mais ou menos, e aí o mais ou menos foi ficando menos, elas chegam a mim e reclamam que não conseguem ter resultados mais. Mas em algum momento elas deixaram de crescer, elas deixaram de ousar, elas passaram anos e anos fazendo as mesmas coisas. Elas pararam de evoluir.
Elas pararam de se atualizar. Elas, na verdade, começaram a perder o desejo daquilo que elas tinham no início. E aí começou a viver o fracasso. Então, se você hoje ainda não tem os resultados financeiros que você quer, olha qual é os seus desejos. Veja se realmente o número que você vai colocar na tua declaração é o número que você se imagina recebendo. Ou se você acha que isso é tão distante para você. E aí eu digo, mesmo que você ache distante, não tire da declaração. Brigue com a sua mentalidade escassa para manter-se naquele registro. Utiliza isso para perceber os teus medos de ter aquele dinheiro ou aquele resultado tão vultuoso. Olhe para isso e tenha mesmo conhecimento de você. Porque aquele número está falando muito das tuas dores. E se você não olhar para aquelas dores, aqueles números não só não vão acontecer, como você vai alimentar o que a lição 2 pede para a gente não fazer, que é alimentar o seu fracasso. Então pense. A mente certa conduz as estratégias certas para o resultado que você quer. Mas primeiro você precisa desejar a riqueza. Depois de desejar, colocar os planos em ação. Por isso ontem nós já começamos a planear. Se você não está no grupo VIP, escreve grupo VIP para entrar, que é lá que eu vou colocar o resumo de todas as aulas, todos os dias. Esse projeto vai acontecer todos os dias, às 9 da manhã de Portugal. Eu sei que para a galera do Brasil é cedo pra caramba, mas eu não acredito que Deus ajuda quem cedo madruga não, tá bem, gente? Eu não acredito nisso, porque eu adoro dormir. Mas eu acredito em objetivos e propósitos. Se vocês querem realmente ser auxiliadas a mudar a sua mentalidade como empresária e como empreendedoras, trazer para a vida outra forma de estar e não consegue ter um compromisso de acordar diferentemente, mas para ganhar um boost para o dia todo, vocês ainda não estão comprometidas com ter sucesso. É só isso, tá bem? São 365 dias. Ai, Mari, se eu perder um dia, o resumo da aula está no grupo. E você pode ver o resumo e tirar a dúvida na aula que você vier. Então não há problemas. Eu vou estar aqui todos os dias durante 365 dias. Como eu disse, eu vou aparecer em lugares diferentes, porque a minha vida também acontece. Mas eu vou estar aqui. 9, 9, 5, 9, 10, eu vou estar aqui. Ok? Para quem está em Portugal, tenha um bom feriado. Para quem está fora da Europa, continue trabalhando e fazendo o seu dia acontecer. Para quem está na Europa e não em Portugal, também continue trabalhando e fazendo o seu dia acontecer. Quem está nos Estados Unidos, daqui a pouco acorda e começa a fazer acontecer também. Boa? Vamos juntas. Escreve grupo VIP. Eu vou deixar aqui um pouquinho ainda aberto para vocês escreverem e entrarem no grupo. Porque lá vocês vão ter todo o resumo dessa aula. Um beijinho. Fiquem bem e curtam o vosso dia. Grupo VIP. Escreve aí nos comentários. Grata eu, meus amores.